Tudo bem? Aqui é o presbítero João Batista e estou aqui, Lições Bíblicas, né? É a revista da Escola Bíblica Dominical e fala aqui sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Isso para mim é tudo. Muito magnífico, é uma maravilha. Está falando de Bíblia Sagrada, este livrão maravilhoso. A Bíblia, para mim, é o meu maior tesouro. A Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela entrou na minha vida com muita força, com muita graça. E procurei conhecer um pouco sobre esta palavra. E esta lição aqui me trouxe muito despertamento, muita curiosidade. E eu procurei me aprofundar nesta lição. Sendo eu um leitor da palavra de Deus, né? Lendo Bíblia, é uma coisa que eu gosto de fazer mesmo. A gente lendo a Bíblia, a gente descobre aí o Jeremias comendo Bíblia, né? A palavra de Deus. O Ezequiel também fez isso. João, lá na ilha de Patmos, ele também recebeu um livrinho, né? E ele comeu aquele livro. E assim também eu faço, eu procuro comer. Eu procuro saborear. O salmista disse que a palavra ela é mais doce do que o mel. E eu sou prova conclusiva e ocular de que realmente esta palavra é maravilhosa. A palavra de Deus é eterna. Ela é eterna porque Jesus disse que vai passar os céus e vai passar a terra. A Bíblia diz que este céu que existe e esta terra que existe vão desaparecer. Apocalipse diz que some-se o céu e a terra e não se acha lugar para eles. E Deus nos proporciona uma grande riqueza, nos dando um novo céu e uma nova terra. Disso falaremos depois. Hoje vamos falar sobre estas lições. São 13 lições, falando sobre a supremacia das Escrituras. A Bíblia Sagrada. Não tem nada difícil aqui, muito fácil. Sou professor de escola bíblica dominical e me identifico com as lições, com a Bíblia. Quando eu pego uma lição aqui, eu sinto a felicidade de ver aqui, né? O que está escrito, quais são as lições, que são tudo tiradas da palavra de Deus, da Bíblia, né? Coisa rica, coisa maravilhosa. Foi na escola bíblica dominical que eu aprendi muitas coisas da palavra de Deus. Nos cultos de doutrina, nós aqui temos um culto, toda segunda-feira nós temos um culto à noite e a gente faz o possível para a gente chegar até aquele culto para ouvir a rica palavra de Deus. Também na nossa congregação nós temos terça-feira o culto de doutrina, oração e doutrina, e ali nós temos um pregador, nós temos um pastor, um dirigente, um presbítero, trazendo uma palavra maravilhosa em nossas vidas. Eu, para a glória e honra do Senhor, eu também sou um dos presbíteros que procuro influenciar as pessoas, né, os nossos ouvintes, através da Bíblia Sagrada. E quando comecei a ler Bíblia, li a Bíblia algumas vezes, confesso que já estou lendo a Bíblia 46 vezes. Aí você diz, presbítero João Batista, você deve ser muito sábio.
Só o suficiente. Só o suficiente. Ainda tenho que aprender muito mais. Aprender com a Bíblia, né? Aprender com o nosso Deus e com muitos irmãos influentes, muitos pastores, muitos homens de Deus que têm um vasto conhecimento e que eu tenho ainda que aprender muito mais. Mas é assim mesmo. Quando aqui está falando da supremacia das Escrituras, está falando da Bíblia, né? A Bíblia, nós temos aqui o Antigo e o Novo Testamento. Para começar, nós temos 2 testamentos. O Antigo Testamento, ele tem 39 livros. O Novo Testamento, nós temos 27 livros. O Novo Testamento, ele é a partir de Cristo para cá. O Antigo Testamento é antes de Cristo, foi escrito antes de Cristo. A gente vê aqui que a Bíblia, os 27 livros do Novo Testamento e os 39 livros do Antigo Testamento, é claro que a gente tem que saber que livros são esses, né? A gente observando na Bíblia, a gente vê que estes 39, né, livros, Gênesis, começar aqui, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A gente chama os Pentateucos. Moisés, ele foi o escritor destes livros. Gênesis tem 50 capítulos, Êxodo tem 40 capítulos. Levítico tem 27 capítulos. Números tem 36 capítulos. Deuteronômio tem 34 capítulos. Estes são os Pentateucos. Depois entram os livros históricos. Os livros históricos, nós começamos em Josué. São 12 livros históricos. Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônica, Esdras, Neemias, Esther. Estes livros são chamados livros históricos. Josué tem 24 capítulos. Juízes tem 21 capítulos. Ruth, ou seja, deixa eu lembrar aqui, Josué, Juízes, né? Aí vem exatamente, Ruth só tem 4 capítulos. 4, tá? Aí vem 1º Samuel com 31 capítulos. Vem 2º Samuel com 24 capítulos. Reis, né? Tem 22 capítulos. Primeiro Reis. 2º Reis tem 25 capítulos. Crônica tem 29 capítulos. 2º Crônica tem 36 capítulos. Depois vem Esdras, Neemias e Esther. Esdras com 10 capítulos, Neemias com 13 capítulos e Esther com 10 capítulos. Esses livros são os históricos, como eu já falei, 12 livros. Depois, nós vamos chegar no livro de Jó, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. São chamados poéticos. Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes e Cantares de Salomão são 5 livros chamados poéticos. Nós temos 42 capítulos no livro de Jó, que também ele é referido ao autor, né? Também por nome Moisés. O mesmo Moisés que escreveram os Pentateucos, foi ele que foi o autor do livro de Jó.
Salmos, nós temos 150 salmos. Os sábios dizem que não podemos dizer que salmos são os capítulos, né? Dizem que são os salmos. E a gente não está aqui para contestar com os sábios, quem somos nós, né? Então, já que não é para chamar capítulo, eu posso chamar capítulo, não é pecado. Mas dizem que são os 50 salmos, ou seja, os 150 salmos. Provérbios tem 31 capítulos. O provérbio, ele foi escrito por Salomão, né? Os salmos nós temos, o Davi foi quem mais escreveu os salmos, temos Jedutum, temos os filhos de Corá, ou Coré, né? Temos Asaf, os escritores dos salmos. A gente vê, depois de Provérbios, com 31 capítulos, aí vem Eclesiastes, Salomão também, né? O sábio Salomão. Eclesiastes tem 12 capítulos. E depois de Eclesiastes, vem também Salomão com Cantares. Cantares de Salomão. Tudo isso é poesia, né? Com 8 capítulos. Terminando, vem os proféticos, os livros proféticos. Só que os proféticos, nós chamamos profetas maiores e profetas menores. Não estamos aqui diminuindo os nossos profetas, né? Os escritores da palavra de Deus. Quem somos nós? Nós aprendemos, né, que existem os maiores e os menores, porque eles escreveram, maiores porque os escritos deles são mais avantajados, né? Tem mais folhas, são capítulos, são livros maiores, né? Tem mais capítulos nos seus livros. Aí vem Isaías. Isaías, ele é chamado o profeta messiânico, né? Com 66 capítulos. Jeremias é chamado o profeta das lágrimas, porque Jeremias escreveu o livro de Jeremias com 52 capítulos, porém, o Jeremias também escreveu Lamentações de Jeremias. É só choro, só lágrimas, só lamentação, devido à invasão de Israel, né? Quando Nabucodonosor vem da Babilônia e toma conta de Israel. Mas depois vem também o Ezequiel. Ezequiel com 48 capítulos. Ezequiel, ele é um profeta que ele profetiza de lá da Babilônia. Tá? E ele vem em Jerusalém, ele vem na Judéia, vem no templo do Senhor somente por visões. Depois de Ezequiel ainda temos o Daniel, porque são 4 profetas maiores, porém 5 livros, né? Vamos dizer aqui: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. 4 homens de Deus, 4 profetas maiores. Mas como tem a lamentação, Jeremias fez também, tem a lamentação, né? Jeremias e lamentação, aí são 5 livros. Esses 5 livros são considerados os maiores. Ezequiel, ele tem 48 capítulos. Aí nós passamos para os profetas menores, né? Depois de Daniel. Daniel tem 12 capítulos, tá? Terminando aqui os 5 profetas maiores, aí vem agora, depois de Daniel, né? Aí vem Oséias. Começando aqui os profetas menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. Nós vemos aqui, esses são os profetas menores. Oséias tem 14 capítulos. Joel já só tem 3 capítulos. Amós tem 8, ou seja, 9 capítulos. Obadias já só tem 1 capítulo. Jonas tem 4 capítulos.
Miqueias tem 7 capítulos. Naum tem 3 capítulos. Abacuque tem 3 capítulos. Sofonias tem 3 capítulos. Ageu tem 2 capítulos. Zacarias tem 14 capítulos. E Malaquias tem 4 capítulos. Terminando aqui o Antigo Testamento com 39 capítulos. Estamos falando aqui sobre a nossa lição, tá bom? Depois a gente vai esmiuçar, trazer detalhes. Nós estamos já findando, né? Nós temos mais somente uma lição, a última que vai ser na sede do setor, né? Aqui da nossa igreja no Breu Branco. Estamos falando aqui de Breu Branco. A nossa igreja, a sede do setor nossa aqui é a congregação Monte Oreb. E o Novo Testamento vem primeiramente os evangelhos. Começa com os evangelhos, por que não dizer as biografias, tá, de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João foram os evangelistas. O evangelho é de Cristo, os evangelhos de Cristo. Os evangelistas, Mateus com 28 capítulos, Marcos com 16 capítulos, Lucas com 24 capítulos e João com 21 capítulos. Tá? Depois nós começamos aqui, só temos um livro histórico no Novo Testamento, que o nome dele é Atos dos Apóstolos. Já ouvi alguns sábios dizendo por que o nome deveria ser Atos do Espírito Santo. No entanto, o nome do livro é Atos dos Apóstolos. Depois de Atos dos Apóstolos, nós começamos as epístolas paulinas. Começa com Romanos. Paulo escrevera 13 epístolas. Porque Hebreus, algumas pessoas dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo, outros, né? Fala o que quiser. Eu não vou dizer que Hebreus é uma epístola de Paulo, porque a Bíblia não diz. Se a Bíblia não diz, eu não posso dizer. A Bíblia não fala quem escreveu o livro de Hebreus. Mas vamos ver aqui as epístolas. Romanos. Começamos com Romanos. Romanos tem 16 capítulos. Estamos falando das epístolas paulinas, das 3 epístolas paulinas, né? Depois de Romanos nós temos 1 Coríntios, que tem 16 capítulos. Temos 2 Coríntios, que tem 13 capítulos. Depois vem Gálatas com 6 capítulos. Vem Efésios também com 6 capítulos. Depois vem Filipenses com 4 capítulos. Depois de Filipenses, nós temos... Ou seja, depois de Gálatas, nós temos Efésios, né? Já falamos em Efésios? Isso. Efésios, né? Com 6 capítulos. Filipenses com 4 capítulos. Colossenses, aí vem Colossenses com 4 capítulos também. Depois vem Tessalonicense. 1 Tessalonicense. Por que primeira? 1 Coríntios, 1 Tessalonicense, 1 Samuel. Calma. Samuel, lá no Antigo Testamento, não é 1 Samuel. Queremos deixar bem claro que no Antigo Testamento se trata de livros. Tem que ser 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônica. Já nas epístolas são 1, porque trata-se de cartas ou epístola. Está no feminino. Por isso nós chamamos 1 Tessalonicense. Com 5 capítulos. 2 Tessalonicense com 3 capítulos. Depois vem 2 epístolas
que Paulo envia para Timóteo. Timóteo é o seu... Ele considera Timóteo como seu filho, né? A gente vê que daqueles homens, Timóteo era um dos mais chegados. Tem 6, a 1 Timóteo tem 6 capítulos, a 2 Timóteo tem 4 capítulos. Depois, Paulo escreve para Tito, né? Tito, ele tem 3 capítulos. Depois de Tito, Paulo escreve para Filemon. A epístola de Filemon só tem 1 capítulo. E é uma recomendação, né? Paulo recomendando Onésimo. Epístola linda, né? Aí nós terminamos aqui as epístolas de Paulo. Aí vem, elas são chamadas epístolas paulinas. Logo vem também as outras epístolas por nome epístolas gerais.